Estamos aqui a falar de várias questões em cima da mesa, não apenas a audição a António Costa e também ao Presidente da República, que poderão responder por escrito, mas esta primeira nega que Nuno Rebelo de Sousa deu à Comissão Parlamentar de Inquérito e depois acabou por ter que recuar e manifestar a sua disponibilidade para estar presente, até porque não poderia ser de outra forma. Pode remeter-se ao silêncio, agora sabemos que é arguido na altura, na primeira posição, não sabíamos. Pode remeter-se ao silêncio em sua defesa, mas negar-se a estar presente, isso não. Não pode. Portanto, o comparecimento, quem é arguido pode invocar esse estatuto para se remeter ao silêncio, ou seja, para não prestar declarações, como foi o caso do Dr. Lacerda Salles. Agora, o estatuto de arguido diz muito claramente no seu artigo 61 do Código de Processo Penal que é um dever, não é uma faculdade, é um dever do arguido comparecer sempre quando for convocado para o efeito pelas autoridades judiciárias. Considerando que, ao abrigo do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, há uma equiparação entre a Comissão Parlamentar de Inquérito e as autoridades judiciárias, não há forma alguma de um arguido convocado, independentemente de ser arguido ou não, mas neste caso, sendo arguido por maioria de razão, por aplicação do artigo 61 do Código de Processo Penal, é obrigado a comparecer. Se presta declarações ou não, tal como nós já trocámos impressões noutro momento, evidentemente que isso é uma questão que só a ele diz respeito, porque sendo arguido pode remeter-se efetivamente ao silêncio. Doutor, nós já aqui esclarecemos a posição da defesa de Nuno Rebelo de Sousa, que ele não terá incorrido em nenhum crime, porque aquilo que alega a defesa do filho do Presidente é que estamos a falar de crimes de prevaricação, tráfico de influências, abuso de poder. Ora, Nuno Rebelo de Sousa não tinha uma posição que lhe permitisse tomar qualquer decisão ou alterar o rumo desta história. Ainda que tenha pedido ou não algum favor a quem quer que seja, não estava em seu poder tomar uma decisão nesse sentido. Concorda com essa visão que apresenta a defesa de Nuno Rebelo de Sousa? Não, eu não conheço a posição dos meus colegas, tenho a certeza pelas pessoas que se tratam, estará muito bem sustentada do ponto de vista teórico e até prático. Mas aquilo que eu lhe posso falar é dos crimes que estão aqui envolvidos. Há um dos crimes que não requer que haja um poder decisório. De facto, o crime de prevaricação ou abuso de poder requerem que o agente tenha a capacidade decisória. No caso do crime de tráfico de influências, não é isso que está em causa. O que está em causa é alguém, a troco de um benefício patrimonial ou não, a pedido de um terceiro, usar uma influência, seja esta influência real ou fictícia, junto a quem decide, ou a quem está em posição de poder influenciar a decisão, no sentido de obter uma decisão lícita ou ilícita relativamente a um caso. Não interessa para o preenchimento do crime que haja uma ilicitude na decisão. Interessa, pode ser uma decisão perfeitamente lícita, o acelerar de um processo. Agora, o que interessa é que a pessoa que usa a sua influência junto ao decisor, ou junto a quem está em posição de influenciar o decisor, tenha recebido de alguma forma uma vantagem para o fazer. Ou seja, se nós estivermos a falar de uma mera cunha, poderá ser ética ou moralmente censurável, mas a cunha não é em si um crime. Ou seja, se eu não tenho qualquer benefício para fazer seja o que for, então nem o crime de tráfico de influências há. Quanto ao crime de prevaricação, que é decidir, isso aí já diz respeito aos secretários de Estado, às pessoas do Ministério da Saúde envolvidas no processo de atribuição destes medicamentos às crianças, aí já, evidentemente, terão que ter decidido de uma forma contrária àquilo que eram os deveres funcionais do cargo. Doutor, neste caso temos, tanto quanto sabemos, como arguidos Lacerda Salles, Nuno Rebelo de Sousa e também o responsável do Hospital de Santa Maria. Não estão neste grupo, nem Marta Temido, a Ministra da Saúde à data, nem António Costa, Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República. Parece-lhe uma boa decisão por parte do Ministério Público ou deveriam, neste caso, até para a sua defesa e apuramento dos factos, estarem também eles no rol de arguidos? Bom, se não existem indícios claros da sua participação neste processo decisório que levou à atribuição dos medicamentos a estas crianças, evidentemente que não. Mas há aqui uma questão que eu devo salientar. Se é descabido ou não comparecerem perante o inquérito judicial é uma coisa. Se é descabido ou não comparecerem perante uma comissão parlamentar de inquérito é completamente diferente. A responsabilidade política
não se liga exclusivamente à prática de determinados factos. Podem, por exemplo, constitutivos de um ter crime. agido por inação, se tivessem conhecimento dos factos, mas não tivessem impedido que eles tivessem acontecido. Exatamente. Aquilo que aqui está em causa é essencialmente isso. Não se está a apurar indícios da prática de um crime, mas sim se a conduta do ponto de vista político, portanto ético e moral, foi coincidente com aquilo que deve ser o desejável num cargo político, no titular de um cargo político. E, desse ponto de vista, não faz sentido nenhum, na minha opinião, perante a ausência de indícios, se é que de facto há essa ausência de indícios, serem chamados a prestar depoimento em sede de inquérito criminal. Agora, isso não exime que as pessoas possam vir a ter que prestar depoimento em função dos cargos que exerceram à época da prática dos factos, enquanto titulares de cargos políticos. E, em última análise, esse depoimento pode até vir a resultar que sejam constituídos arguidos, o Ministério Público entender Não, que o Ministério façam Público, se ouvir qualquer coisa na Comissão Parlamentar de Inquérito que lhe chama a atenção, não pode, fora do processo de crime, ir buscar os elementos. Ou seja, tem que os ir buscar, trazer as pessoas para confirmarem que disseram isto, que escreveram este e-mail, que fizeram aquilo. Ou seja, mas isto tem que ser no âmbito do inquérito criminal. Ou seja, não basta pedir uma ata de uma sessão da Comissão, de uma inquirição na Comissão Parlamentar de Inquérito, juntá-la aos autos e considerar que aquela prova está Isso significa, por exemplo, que a mãe das gêmeas, não sendo arguida neste momento, se tivesse dito naquele instante na Comissão Parlamentar de Inquérito que efetivamente tinha solicitado apoio a Nuno Rebelo de Sousa, isso não significa que automaticamente o Ministério Público constituísse arguida por causa dessas declarações. Deveria era chamar para confirmar que aquilo que disse naquele local e para, obviamente, repetir essa imputação que fez.